E nos próximos capítulos de Dona de Mim, a queda de Jaques começa a tomar forma em Dona de Mim. O empresário, que sempre se orgulhou de ser um homem frio, calculista e inabalável, verá suas mentiras desmoronarem uma a uma. Depois de anos de manipulações, chantagens e crimes cuidadosamente encobertos, um detalhe, um vídeo, uma ligação, um acidente, ameaça derrubar todo o império que construiu às custas da dor dos outros. Jaques sempre acreditou que poderia controlar tudo e todos. Desde que tomou para si o poder da Boaz, a empresa fundada pelo irmão Abel, mostrou-se um homem movido pela ambição desmedida. Fingiu luto, discursou sobre valores familiares e se apresentou como o salvador da companhia, enquanto, nas sombras, era o verdadeiro responsável pela tragédia que tirou a vida de Abel. Com frieza cirúrgica, Jaques havia sabotado os freios do carro do irmão para garantir a presidência. Achava que o segredo estava enterrado junto com o corpo de Abel. Mas o destino, implacável, começou a colocar em seu caminho aqueles que não aceitariam o silêncio como resposta. Um deles era Ricardo, o fiel funcionário da Boaz que, sem querer, acabou testemunhando demais. Durante uma madrugada solitária no estacionamento da empresa, ele avistou Jaques saindo apressado, com um semblante tenso. Sem ser notado, o rapaz o seguiu até a garagem dos carros oficiais. Curioso, sacou o celular e começou a gravar, sem imaginar que aquela simples decisão mudaria sua vida para sempre. O vídeo mostrava Jaques cortando os freios do carro de Abel. Uma prova devastadora, capaz de destruir a imagem pública do empresário e colocá-lo atrás das grades. Ricardo hesitou em revelar o que sabia. Tinha medo. Conhecia o temperamento explosivo de Jaques. Sabia que o patrão não hesitaria em eliminar qualquer obstáculo. Por semanas, manteve o segredo guardado em seu celular, dividido entre o medo e a consciência. Até que a paciência chegou ao fim. Nos próximos capítulos, o público verá o início da derrocada de Jaques. Tudo começa quando ele, furioso com uma série de falhas internas, decide demitir Ricardo de forma humilhante, na frente de outros funcionários. "Você é incompetente! Está fora da Boaz!" gritará Jaques, jogando os papéis sobre a mesa. "Não tenho o direito de me tratar assim!" retrucará Ricardo com os olhos marejados. "Tenho todo o direito! Esta empresa é minha, e eu decido quem fica e quem sai." Ricardo sairá da sala com o coração em chamas. A raiva, somada à sensação de injustiça, finalmente vencerá o medo. Ainda com a voz trêmula, ligará para Samuel, sobrinho de Jaques e filho de Abel. "Samuel, você precisa me ouvir. O seu tio, ele matou o seu pai. Eu tenho provas." Do outro lado da linha, Samuel ficará atônito. "O que você está dizendo, Ricardo? Isso é sério?" "Muito. Eu gravei tudo. Ele cortou os freios do carro do seu pai. Eu posso provar." Mas o destino não daria tempo para que a verdade viesse à tona tão facilmente. Assim que Jaques soube da ligação, entrou em pânico. Um sentimento que raramente experimentava. O medo de perder o controle. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro e saiu em disparada pelas ruas. A noite estava fria, o asfalto molhado pela garoa fina. Ricardo caminhava apressado por uma avenida pouco movimentada, tentando se acalmar e pensar em como entregar o vídeo à polícia. O som do motor se aproximando foi a última coisa que ouviu antes do impacto violento. O corpo foi arremessado, o celular voou longe, e o silêncio tomou conta da cena. Jaques, ao volante, observou o corpo estirado no chão e, sem hesitar, acelerou novamente, fugindo na escuridão. Horas depois, a notícia do atropelamento chegou aos ouvidos de Samuel. O rapaz, desesperado, correu até o hospital. Ricardo estava em estado gravíssimo, entre a vida e a morte. Ao lado do leito, Samuel segurou a mão do amigo que mal conseguia falar. Entre gemidos e lágrimas, Ricardo apenas murmurou: "O vídeo! Ele matou o seu pai! Cuidado com o Jaques!" Essas palavras foram suficientes para acender o fogo da verdade no coração de Samuel. De imediato, ele ligou os pontos. O telefonema, o atropelamento, o medo de Ricardo, tudo indicava o mesmo nome: Jaques. Dominado pela raiva, Samuel voltou para casa decidido a encarar o tio. Encontrou Jaques em seu escritório, simulando tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. "Tio, o Ricardo foi atropelado. Está entre a vida e a morte.
anunciou Samuel com a voz carregada. Jaques fingiu surpresa. Que tragédia! Um rapaz tão bom! O trânsito está cada vez mais perigoso. Não banque o hipócrita! Gritou Samuel, aproximando-se. Ele me ligou antes do acidente. Ia me contar algo sobre o senhor. E agora está no hospital. Não acha coincidência demais? O vilão o encarou com frieza. Está me acusando de quê, Samuel? De assassinato, retrucou o sobrinho. O senhor matou o meu pai e agora tentou calar o Ricardo. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Rosa anda cada vez mais distante de Daisy. Desde que percebeu o quanto a amiga vinha se aproximando de Jaques e se envolvendo demais com os assuntos da Boaz, ela passou a evitar encontros, inventando compromissos e se refugiando em seu próprio mundo. O clima entre as duas se tornou pesado, e a convivência que antes era leve e cheia de cumplicidade, agora está carregada de silêncio e desconfiança. Rosa tenta se concentrar em outras coisas, especialmente na nova coleção da Boaz, que vem ganhando elogios. Enquanto isso, Léo, animado com o sucesso das novas ideias, reúne a equipe para celebrar. O jovem estilista acredita que a marca finalmente encontrou um caminho autêntico, mais moderno e conectado ao público. Para ele, essa coleção representa um renascimento da Boaz, marcada por cores fortes e mensagens de empoderamento. O clima de entusiasmo, no entanto, é interrompido quando Barbieri, o contador da empresa, procura Samuel com uma notícia preocupante. A Boaz foi denunciada por fraude fiscal. A revelação cai como uma bomba. Samuel, já pressionado pelas constantes disputas internas e pela sombra de Jaques, sente o chão se abrir sob seus pés. Ele tenta entender a origem da denúncia e desconfia que alguém dentro da própria empresa possa estar por trás do golpe. A tensão aumenta quando ele percebe a satisfação de Jaques diante da notícia. O rival não esconde o prazer em ver a imagem da Boaz manchada e torce para que o escândalo leve Samuel à ruína. Enquanto isso, Rosa começa a observar o comportamento de Jaques com mais atenção. Ela percebe olhares e gestos sutis que revelam o interesse dele por Filipa. Aquilo a incomoda, embora tente disfarçar. Rosa conhece bem o jogo de sedução de Jaques e sabe que ele é capaz de usar qualquer pessoa como peça em seus planos de poder. Mesmo assim, vê em Filipa um certo fascínio, talvez ingênuo, por aquele homem charmoso e manipulador. Mas a tranquilidade não dura. Jaques, ao descobrir que Rosa convidou Sofia e Dedé, reage com desconfiança. Ele questiona a mãe, insinuando que há segundas intenções em seu gesto. Rosa tenta se manter firme, dizendo que apenas quer fortalecer os laços familiares, mas o olhar de Jaques é frio e calculista. Ele sabe que, em momentos como esse, as pessoas tendem a se unir, e a união é tudo o que ele teme. A tensão entre mãe e filho cresce. Rosa percebe que Jaques está mais distante, mais sombrio, e sente um pressentimento difícil de explicar. Enquanto ele se move pelas sombras, ela pressente que algo grave está prestes a acontecer. Algo que pode mudar o destino de todos os envolvidos na Boaz. Naquele instante, a mansão parece guardar mais segredos do que nunca. Rosa, de um lado, tenta proteger o que resta de sua família e da empresa. Jaques, de outro, prepara o próximo passo de sua vingança. E entre eles, o futuro da Boaz pende por um fio, dividido entre a ambição e o desejo de redenção. A ação dos Boaz se transforma novamente em palco de intrigas e disputas de poder. Jaques, cada vez mais determinado a reafirmar sua autoridade, dá uma ordem que deixa todos em choque. Exige que todas as pessoas contratadas por Samuel sejam imediatamente demitidas. A decisão não apenas expõe a rivalidade entre pai e filho, mas também acirra os conflitos dentro da família. Ao saber da medida, Davi, mesmo em meio às suas próprias confusões pessoais, não esconde a preocupação e alerta o pai sobre as consequências de um ato tão autoritário. Para ele,
Jacques está apenas alimentando ainda mais a guerra interna que ameaça destruir a harmonia da família Boaz. Ricardo, sempre atento aos negócios, também não fica em silêncio. Questiona Jacques diretamente sobre a polêmica recontratação de Danilo, um movimento que parece contraditório diante da ordem de demitir os funcionários ligados a Samuel. A tensão cresce, mostrando que nem todos aceitam passivamente os mandos e desmandos do novo presidente. Enquanto isso, Samuel busca forças para não ceder às pressões do pai. Em conversa com Léo, ele revela uma notícia animadora. O juiz está prestes a reverter a interdição de Rosa. A possibilidade de devolver à mãe sua liberdade reacende nele a esperança de vencer as batalhas contra Jacques sem perder sua essência. Paralelamente, Cami decide abrir o coração para Léo. Em tom de confissão, conta ao amigo o plano que havia armado contra Ronaldo, deixando clara a culpa que carrega. No mesmo momento, Fabiana surge com uma novidade que mexe com a vida de todos. Ryan pediu demissão do salão. A notícia cai como uma bomba, sobretudo porque Ryan continua preso em dilemas maiores do que o simples abandono do trabalho. Vespa, representante do movimento do qual Ryan tentou se afastar, deixa claro que nada está resolvido. Em um encontro carregado de tensão, afirma ao jovem que sua dívida com o grupo ainda não foi quitada, colocando sobre ele uma sombra perigosa de vingança e cobrança. Enquanto isso, Bárbara segue provocando novos incêndios. Dessa vez, direciona suas provocações a Cami, colocando-a contra a parede e exigindo que ela escolha, de uma vez por todas, entre Ryan e Marlon. A pressão expõe ainda mais as fragilidades emocionais de Cami, que se vê dividida entre a paixão e a lealdade. Bárbara também encontra tempo para se aproximar de Heidegger e conversar sobre Lucas, mostrando que seus interesses vão além da vida amorosa dos Boaz. Movida por curiosidade ou estratégia, ela tenta extrair informações que possam lhe render vantagens futuras. O ápice da tensão acontece quando Marlon, tomado pelo ciúme e pela desconfiança, flagra Ryan junto de Cami e do pequeno Dedé. A cena se torna explosiva. Olhares carregados de raiva, silêncios pesados e a iminência de um confronto direto. Para Marlon, aquele encontro é a prova de que ainda existe algo mal resolvido entre Cami e Ryan, o que ameaça não apenas seu relacionamento, mas também a estabilidade de toda a família. Assim, cada movimento dos personagens intensifica os conflitos, deixando claro que as disputas dentro da família Boaz estão longe de um desfecho pacífico. Intrigas, alianças frágeis e sentimentos à flor da pele continuam transformando cada capítulo em um campo minado, onde qualquer passo em falso pode provocar uma explosão. Um acontecimento sobrenatural promete estremecer a mansão dos Boaz e virar de cabeça para baixo a vida de Jacques. O vilão, que há tempos carrega a culpa pela morte do irmão, será surpreendido por um retorno inesperado. Abel, vindo do além, aparecerá em clima de vingança para assombrá-lo. O reencontro não será nada pacífico. Assustado, Jacques viverá momentos de puro terror ao ser confrontado pela presença do irmão morto. Tudo começa após mais uma discussão acalorada entre Samuel e o tio. O jovem, cansado das manipulações de Jacques, decide confrontá-lo quando descobre que o empresário procurou Léo para se desculpar pelas falsas acusações de furto. A atitude, que parecia nobre à primeira vista, desperta a desconfiança de Samuel, que não acredita em mudanças repentinas do vilão. Pressionando-o, Samuel exige que Jacques admita também os outros erros cometidos contra a família e a empresa, sem esquecer de tocar na ferida mais profunda, a morte de Abel. O clima esquenta e Jacques perde o controle. Dominado pela raiva e pelo peso das acusações, ele agarra o sobrinho pela camisa e o encara com fúria, tentando justificar suas atitudes. Samuel, firme, não recua e lança verdades que Jacques se recusa a ouvir. O embate deixa o vilão transtornado, e a semente da culpa começa a crescer dentro dele. Mais tarde, já sozinho em casa, Jacques não consegue se livrar das palavras de Samuel. Caminha de um lado para o outro, serve-se de uma dose generosa de uísque e tenta se convencer de que não tem nada a temer. Mas o silêncio da noite, pesado e sufocante, parece carregar algo a mais. Exausto, ele acaba pegando no sono, mas é aí que o verdadeiro tormento começa. Em um pesadelo angustiante, Jacques desperta com a sensação de estar sendo observado. Ao abrir os olhos, vê uma figura parada ao pé da cama. É Abel, o irmão morto, que o encara em silêncio, com um olhar sombrio e carregado de rancor. O choque é imediato. Jacques, sem acreditar no que vê,
Tenta se defender, grita, joga um travesseiro contra a aparição, mas o objeto atravessa o corpo translúcido do fantasma. O vilão entra em pânico, sente o suor frio escorrer e sua respiração fica descompassada. Abel, em silêncio perturbador, apenas se aproxima, passo a passo, até ficar diante do irmão. A tensão aumenta e Jacques implora que ele vá embora, alegando não ter culpa de nada. Mas o espírito permanece firme, como se cobrasse uma confissão, uma reparação. A cena é carregada de mistério e vingança, e o empresário sente seu mundo desmoronar diante da assombração. O tormento só chega ao fim quando Davi, atraído pelos gritos, invade o quarto e encontra o pai biológico se debatendo na cama. O jovem o sacode até acordá-lo. Ofegante, Jacques desperta em estado de choque, com os olhos arregalados e o corpo trêmulo. Ele tenta convencer a si mesmo de que tudo não passou de um pesadelo, mas a sensação de ter realmente visto Abel é tão real que o atormentará pelos dias seguintes. Mesmo acordado, Jacques não consegue se livrar da presença do irmão. Cada canto escuro da mansão parece esconder uma sombra. Cada barulho da noite o faz acreditar que Abel voltou para persegui-lo. O vilão, antes arrogante e seguro de si, se vê dominado pelo medo, pela paranoia e pelo peso da culpa. A partir desse episódio, a trajetória de Jacques tomará um rumo ainda mais sombrio. O fantasma de Abel, seja fruto da imaginação perturbada do empresário ou uma aparição sobrenatural, continuará a assombrá-lo, corroendo sua sanidade e expondo suas fraquezas. O que parecia apenas um sonho pode se transformar em um tormento constante, capaz de levar o vilão à beira da loucura. Assim, a vingança de Abel ultrapassa as barreiras da vida e da morte, transformando-se em um pesadelo sem fim para Jacques. O empresário que sempre acreditou controlar tudo, descobrirá que nem mesmo seu poder e sua astúcia podem protegê-lo da força implacável da culpa e da aparição inesperada de um irmão que jamais descansará em paz.
A viúva de Abel vai se envolver em uma reviravolta explosiva que promete estremecer os alicerces da família Boaz. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, Filipa, após muita resistência, acabará cedendo às investidas de Jaques, seu ex-cunhado, e assumirá um relacionamento que vai provocar uma onda de escândalos, ressentimentos e ciúmes dentro da mansão.
Tudo começa quando Jacques, cada vez mais determinado a conquistar a viúva do irmão, decide abrir seu coração em uma conversa franca. Ele expõe suas mágoas, suas frustrações e o desejo de finalmente viver algo verdadeiro ao lado dela. Para Jacques, esse romance não é apenas fruto de uma paixão repentina, mas também de uma estratégia. Unir-se a Filipa significa consolidar ainda mais sua influência na família Boaz e, de quebra, satisfazer seu ego ao tomar para si a mulher que um dia pertenceu a Abel. Quem rapidamente percebe essa aproximação é Isabela. Astuta e sempre de olho no dinheiro dos Boaz, ela enxerga no romance uma oportunidade valiosa. Em particular, aconselha Jacques a não desistir, incentivando-o a ser persistente com a viúva. Isabela, que se beneficia de todas as movimentações do tio, vê no relacionamento uma forma de manter o poder da família concentrado. Filipa, no entanto, não entra de imediato nesse jogo. Ela se mostra dividida, confessa a Jacques que ainda se sente confusa em relação aos próprios sentimentos e ao peso moral dessa relação. Afinal, se trata do cunhado, alguém que sempre foi uma figura controversa dentro da família. Apesar das dúvidas, o coração fala mais alto. Em um momento de fragilidade e atração irresistível, ela se entrega ao beijo de Jacques, selando o início de um romance proibido. O impacto da entrega de Filipa não demora a reverberar. Após o primeiro beijo, ela compartilha a novidade com Isabela e Nina. Enquanto Isabela vibra por ter sua aposta confirmada, Nina, mais sensata, fica preocupada com as consequências desse envolvimento. Ela alerta Filipa sobre os riscos de confiar em Jacques, mas a atriz, já cativada pela atenção e pelo charme dele, parece disposta a seguir em frente. A notícia, inevitavelmente, chega aos ouvidos de Samuel, e sua reação é explosiva. O jovem não consegue conter a indignação ao descobrir que a madrasta está se envolvendo justamente com o homem que ele considera o maior responsável por tantas tragédias que atingiram os Boaz. Sentindo-se traído e decepcionado, Samuel decide confrontar Filipa diretamente. Em um embate carregado de emoção, ele a acusa de estar se deixando manipular por um vilão que só pensa em si mesmo. A tensão aumenta ainda mais quando Tania entra em cena. A jovem, que nutre sentimentos secretos por Jacques, surta ao descobrir o novo romance. Incapaz de lidar com o ciúme, ela perde o controle e expõe sua obsessão de forma perigosa. Num acesso de desespero, Tânia chega ao ponto de fazer Ricardo de prisioneiro, mostrando o quanto sua paixão doentia pode se transformar em ameaça real. Enquanto o caos se instala na mansão Boaz, Jacques saboreia sua vitória. Conseguiu conquistar Filipa e, com isso, reforçar seu papel central nos destinos da família. Para ele, a relação é tanto uma prova de poder quanto uma maneira de apagar as sombras deixadas por Abel. Já para Filipa, o romance representa um misto de desejo e medo. A atriz se vê atraída pela ousadia de Jacques, mas não consegue ignorar as consequências devastadoras que a escolha pode trazer. Com Samuel cada vez mais revoltado, Tania em surto de ciúmes e a mansão prestes a explodir em conflitos, a relação entre Filipa e Jacques promete ser um dos grandes motores dramáticos da novela. O casal proibido não apenas desafiará os limites da família Boaz, como também colocará em risco a harmonia, já tão frágil, entre todos os membros. Assim, o que começou como um beijo impulsivo se transforma em uma bomba relógio prestes a estourar. O romance proibido entre Filipa e Jacques não é apenas uma história de paixão, mas também de poder, traições e disputas que vão sacudir Dona de Mim e mudar para sempre a dinâmica da poderosa família Boaz. Marlon toma uma decisão drástica e prende Ronaldo, surpreendendo a todos que acompanhavam a trajetória do rapaz. O gesto, no entanto, não passa despercebido por Cami, que se impõe diante de Marlon e o confronta com firmeza. Ela exige que ele, já que decidiu agir com tamanha autoridade, também assuma a responsabilidade de proteger Ryan e Dedé, que se encontram cada vez mais expostos às ameaças que cercam a família. A postura de Cami evidencia não apenas sua coragem, mas também sua determinação em não permitir que os inocentes paguem o preço pelas escolhas equivocadas dos outros. Enquanto isso,
Léo se dedica ao projeto que vem se tornando o centro de sua vida: a nova coleção. Com sensibilidade e visão de futuro, ele procura Davi e tenta convencê-lo a apostar em uma campanha mais inclusiva, que represente a diversidade e traga novas vozes para o cenário da moda. O embate entre os dois é intenso. Davi, sempre mais pragmático, teme arriscar a imagem consolidada da marca. Já Léo insiste que a força da coleção está justamente na inovação e na representatividade. Esse conflito de ideias abre espaço para diálogos importantes, revelando o quanto a moda pode ser um reflexo de mudanças sociais profundas. Em paralelo, Cami e Marlon vivem um novo enfrentamento. As diferenças entre eles, que vinham sendo empurradas para debaixo do tapete, vêm à tona de forma explosiva. Ela não aceita a forma autoritária com que ele conduz certas situações, e ele, por sua vez, não consegue compreender a necessidade de diálogo e respeito que Cami tanto defende. O confronto não apenas evidencia a distância emocional que os separa, mas também coloca em questão se ainda há espaço para reconciliação entre os dois. Já Ryan toma uma decisão surpreendente e simbólica. Após refletir sobre os rumos de sua vida, ele devolve as armas à Vespa, um gesto que representa não apenas o rompimento com um passado perigoso, mas também um desejo genuíno de seguir em frente de maneira mais honesta. Em seguida, anuncia que Fabiana instalou câmeras no salão, expondo uma tentativa de controle e vigilância que deixa todos desconfortáveis. A revelação gera desconfiança e cria um clima de tensão entre os funcionários, fazendo com que Ryan se sinta cada vez mais sufocado naquele ambiente. Diante disso, Ryan decide dar um passo definitivo. Pede demissão do salão. Sua saída é marcada por emoção e pela sensação de que ele finalmente busca sua própria liberdade, mesmo que isso signifique romper com um espaço que marcou parte de sua trajetória. Cami recebe apoio incondicional de Pan e Léo, que reconhecem a coragem de suas escolhas e se posicionam ao lado dela em meio às turbulências que enfrenta. Enquanto os conflitos se desenrolam, Philippa começa a se aproximar cada vez mais de Jaques. A relação entre os dois desperta desconfiança, já que Jaques, mesmo em meio a tantas polêmicas, nunca deixa de planejar seus próximos passos com frieza e ambição. E ele não demora a revelar mais uma de suas cartas. Anuncia que conseguiu interditar Rosa, um movimento cruel que mexe profundamente com a família Boaz. O gesto causa indignação e abre uma nova frente de batalhas judiciais e emocionais. No entanto, Jaques não para por aí. Em um discurso cheio de autoconfiança, declara que retomará seu posto de presidente da Boaz, deixando claro que não medirá esforços para reconquistar o poder e restaurar sua imagem diante da sociedade. O anúncio ecoa como uma bomba entre os familiares e funcionários, dividindo opiniões e despertando novos conflitos. Enquanto isso, Léo continua firme em seus planos e dá mais um passo para transformar sua coleção em um marco. Ele convida Yara para ser modelo da campanha de lançamento, reconhecendo nela não apenas beleza, mas também autenticidade e força, características que dialogam com a proposta inclusiva que ele tanto defende. O convite emociona Yara, que se sente valorizada e representada, e reforça a mensagem de que a coleção não é apenas sobre moda, mas sobre visibilidade e aceitação. Os rumos da história se mostram cada vez mais entrelaçados entre o poder, a ambição e a busca por justiça. Enquanto Jaques celebra suas vitórias políticas e pessoais, tentando manipular todos ao seu redor, Léo e Cami surgem como vozes de resistência, lutando para construir algo mais humano, verdadeiro e transformador. Entre prisões, demissões, revelações e retomadas de poder, cada personagem se vê diante de escolhas que moldarão não apenas seus destinos individuais, mas também o futuro da família Boaz e daqueles que orbitam ao seu redor. A vida amorosa de Davi vai sofrer uma reviravolta inesperada. Após viver altos e baixos com Léo, marcados por brigas, inseguranças e frustrações, o playboy verá seu coração renascer quando cruzar o caminho de Bárbara, uma jovem lutadora de kickboxing que vai virar sua vida de ponta cabeça. Se até então Davi parecia um rapaz perdido, incapaz de se comprometer de verdade, o destino lhe prepara um choque de realidade que vai mudar tudo. O encontro entre os dois acontece de maneira absolutamente inusitada. Davi se oferece para levar Philippa até São Cristóvão e, aproveitando o caminho, decide entregar algumas tintas de tatuagem para Nina. O que parecia um simples trajeto se transforma em caos
quando ele, distraído com o trânsito, bate o carro contra a moto de Bárbara. Irritado com o retrovisor quebrado, Davi começa a discutir sem nem reparar quem está do outro lado. Ele acredita que se trata apenas de mais um motociclista mal-educado. Mas assim que Bárbara tira o capacete, ele fica hipnotizado com sua beleza e presença forte. A reação dele é imediata. O tom de raiva se transforma em encantamento. Bárbara, no entanto, não dá a menor atenção ao playboy deslumbrado. Irritada com o acidente e com a arrogância inicial dele, ela o ignora e vai embora sem prolongar a discussão. Mas Davi não consegue tirá-la da cabeça. Determinado a reencontrá-la, descobre que ela treina em um galpão de kickboxing e aparece por lá. Para chamar sua atenção, o rapaz faz uma proposta ousada. Desafia Bárbara para uma luta. Segundo ele, se ganhar, ela terá que sair com ele para tomar um chopp. Se perder, promete nunca mais cruzar o caminho dela. Bárbara, confiante em suas habilidades, aceita o desafio, mas quem acaba pagando caro pela ousadia é Davi. No ringue, diante de todos os alunos da academia, Bárbara dá um verdadeiro espetáculo. Ágil e precisa, ela derruba o playboy em questão de minutos, deixando-o completamente humilhado. Mesmo derrotado, Davi não perde o charme e, atordoado no chão, pede respiração boca a boca para a lutadora, arrancando gargalhadas de todos que assistem à cena. Bárbara, entre irritada e divertida, o ignora, mas seus colegas de treino insistem para que ela leve o rapaz ao hospital, já que ele parece realmente machucado. Esse gesto, simples mas cheio de significado, faz o encantamento de Davi aumentar ainda mais. Para ele, Bárbara não é apenas bonita. É forte, decidida, dona de si e absolutamente diferente de todas as mulheres com quem ele já se envolveu. De volta à mansão dos Boaz, cheio de hematomas, mas com o coração em chamas, Davi não contém a empolgação. Ele confidencia a Jaques que encontrou a mulher da sua vida. O tio, claro, duvida do sobrinho conquistador, mas percebe que algo realmente mudou no olhar dele. Pela primeira vez, Davi parece falar sério sobre se apaixonar de verdade. A partir daí, ele decide se aproximar cada vez mais de Bárbara. Para impressioná-la, começa a frequentar a academia e até se inscreve nas aulas de kickboxing, mesmo sem ter o menor talento para a luta. As tentativas de treinar rendem cenas cômicas, já que Davi apanha dos colegas iniciantes e se atrapalha a cada movimento, mas não desiste. Seu objetivo não é se tornar um campeão, e sim mostrar a Bárbara que está disposto a sair da sua zona de conforto por ela. Bárbara, por sua vez, tenta resistir. Acostumada a homens que não levam nada a sério, vê em Davi apenas mais um playboy tentando impressionar, mas aos poucos, começa a perceber que por trás da pose arrogante e do jeito atrapalhado, existe um rapaz genuíno, disposto a mudar e aprender. A determinação dele em conquistá-la, mesmo após ser humilhado em público, chama sua atenção. Enquanto isso, na mansão, os comentários sobre o novo interesse de Davi não param. Filipa se diverte com a ideia do primo apaixonado, Nina apoia a aproximação e até Samuel, geralmente crítico, nota que o jovem está realmente diferente. Léo, por outro lado, não gosta nada de ver Davi tão envolvido e começa a sentir a perda definitiva do rapaz, percebendo que ele finalmente seguiu em frente. O romance, no entanto, não será fácil. Bárbara é independente, batalhadora e muito diferente do mundo luxuoso em que Davi vive. O contraste entre os dois promete gerar situações de conflito, mas também momentos de grande química e emoção. O que ninguém pode negar é que, depois desse encontro inusitado, Davi nunca mais será o mesmo. Sofrerá uma reviravolta explosiva quando os segredos do passado vierem à tona de forma inesperada. Tudo começa durante o aguardado chá revelação de Aila, um momento que deveria ser de alegria e união. A mansão está decorada em tons delicados, com balões coloridos e convidados ansiosos para descobrir o sexo do bebê. Jaques, sempre imponente, parece estar no controle de tudo, até que um detalhe muda completamente o rumo da história. No meio da festa, um entregador chega discretamente com um envelope endereçado a Jaques. Sem saber do que se trata, ele deixa o documento sobre uma mesa antes de ser chamado para outro compromisso. Filipa, já desconfiada de tantos segredos e mudanças de comportamento na família, não resiste à curiosidade. Aproveitando um momento em que todos estão distraídos, ela pega o envelope e abre o conteúdo. O que encontra a deixa atônita. Um exame de DNA que comprova que Jaques é o verdadeiro pai de Davi. A revelação é um choque devastador.
Filipa sente o chão se abrir sob